o agronegócio vai morrer, o agronegócio vai quebrar, a gente vai ter quebradeira, os fiagros vão falir. Eu sei que você tem ouvido muito desse tipo de coisa por aí, principalmente agora que a gente vê alguns problemas e alguns fiagros, né? Principalmente por conta de alguns calotes, vamos dizer assim, pedido de recuperação judicial em alguns devedores de fiagros, né? Que afetou alguns CRAs. Mas a gente também precisa diferenciar os bons fiagros dos fiagros não tão bons, vamos dizer assim, ou que tiveram problemas, né? E hoje, por conta disso, a gente vai falar de um dos fiagros que, na minha opinião, é um dos mais seguros para se investir, se não o fiagro mais seguro. É o KNCA11, o fiagro da Quineia. Ele investe basicamente em crédito agro, né? Em CRAs, certificados de recebíveis do agronegócio. Para você que é do mundo dos fundos imobiliários, o CRA ele é muito semelhante ao CRI. O CRI é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, ou seja, digamos assim que o KNCA, assim como a grande maioria dos fiagros até esse momento, eles são fundos de papel, né? São fiagros de papel. A gente tem um ou dois ali, fiagros ali dos principais que investem diretamente em imóveis, mas a maior parte deles investem em crédito. E o KNCA ele tem uma característica bem interessante que ele difere, né, um pouquinho diferente da maioria dos fiagros. Não sei se você sabe, mas a grande maioria do financiamento do agronegócio, historicamente, é via bancos, né? Então os bancos eles fazem os empréstimos, financiamento para o agronegócio, sempre cobrando juros remunerados pelo CDI, né? O CDI, Certificado de Depósito Interbancário, que é uma taxa que anda ali junto com a taxa Selic, né? A taxa Selic você conhece, né? Do Tesouro Selic, né? Taxa Selic definida pelo Copom, aquela coisa toda. Então o CDI ele anda sempre junto ali, normalmente 0,1% abaixo da taxa Selic que a gente vê divulgada, tá? Mas o KNCA 11 ele tem uma característica que cerca de 45% da carteira atual dele é IPCA, né? O que é uma coisa que a gente não vê muito, mas a gente está começando a ver agora aqui nesse universo dos fiagros, tá? Então vamos lá, hoje eu vou fazer a análise do KNCA, mas vai ser mais específica sobre os rendimentos dele, tá? Eu vou usar 5 critérios aqui, comparar ali com o mercado, para ver se o KNCA merece uma boa nota ou não. Lembrando que se o KNCA for melhor do que a média do mercado, ele ganha um joinha. Se ele for mais ou menos ali em linha com a média, ele ganha um meio like, ali um meio joinha. E se ele for pior do que a média do mercado, ele ganha um dislike. Lembrando que tem um pouco de subjetividade aqui também, né? De algumas coisas que eu enxergo talvez diferente de outros analistas ou outros investidores, tá? Bom, primeira coisa, a gente vai no clássico, né? No conhecidíssimo indicador Dividend Yield, né? Que esse basicamente é assim, a gente pega os rendimentos dos últimos 12 meses e divide pela cotação atual, né? Então aí a gente vai ter um resultado percentual e esse resultado percentual ele indica o quanto desses dividendos eles representam em relação a se você comprasse essa cota hoje, tá? E, infelizmente, muitos investidores acabam usando esse indicador como único parâmetro de decisão para investir. Isso está errado, tá? Não use o dividend yield como único parâmetro de decisão de um investimento. Qualquer que seja investimento, fiagro, fundo imobiliário, FIINFRA, ações, não pode usar só esse indicador, tá? Na verdade, o dividend yield, ele, na minha opinião, né, uma coisa que eu sempre falo para os assinantes, é que o dividend yield ele é uma consequência da qualidade do fundo, tá? E não necessariamente a causa, tá? Então, se o dividend yield caiu ou subiu, ou se ele está alto ou se ele está baixo, não significa necessariamente que o fundo é ruim ou o fundo é bom, tá bom? Então vamos lá. O KNCA ele tem um dividend yield aí nos últimos 12 meses, vamos dar uma olhada aqui na plataforma. O dividend yield dele dos últimos 12 meses é de 12,86%. O último dividend yield, né, do último mês deu 1,05. 12,86, para você ter uma ideia, ele é um pouquinho a mais, ele na média nos últimos 12 meses, ele pagou um pouquinho mais de 1% ao mês. Se fosse 1% ao mês em juros compostos, daria 12,68%. Mas nesse caso, 12,86% é um bom yield. A gente considerando hoje uma Selic aqui a 10,75%, com potencial de subir, né? Então, lembrando que se a Selic subir, provavelmente o rendimento do KNCA sobe também, porque ele tem 60% ali, mais ou menos, atrelado ao CDI. Então, a gente vê que 12,86 é um yield interessante. Mas a gente tem que comparar com a média do mercado. E aqui, para fazer a média, eu peguei os principais fiagros, tá? Não peguei todos, tem alguns que são pouco negociados, então eu tenho um filtro meu aqui de fiagros aqui que de tempo indeterminado, né? Tem alguns de prazo determinado.
Então são 29 fiagros para fazer a média. E o yield médio dos últimos 12 meses do mercado é 14,14%. Ou seja, ele está aí 1,5% mais ou menos acima do KNCA. Só que tem um detalhe. O KNCA, como eu falei para vocês no início, ele é um dos fundos mais seguros que a gente tem, né? Um dos fiagros mais seguros que a gente tem no mercado, opinião minha, né? E de vários outros aí que entendem bastante de fiagro. Então, eu tendo a dar um joinha aqui, um ponto aqui pro KNCA, porque ele tem um risco menor e por isso ele tem esse yield menor. A média do mercado ela está mais alta porque a gente tem alguns fiagros com vários problemas que eles estão com desconto relevante, estão negociando bem abaixo do PVP por conta desses problemas, né? Então isso acaba elevando o dividend yield. Por isso que eu falei para você, a gente não pode julgar um fiagro, né, um fundo qualquer, ou um ativo qualquer, simplesmente pelo seu yield. A gente tem que dar uma olhada no risco. Então, por conta dessa relação risco-retorno, que eu acredito ser adequada em relação ao KNCA, é óbvio, né, a gente tem que pagar o preço certo por ele, né? Então, isso é o que a gente faz aqui, né, no Vai Pelos Fundos, né? Eu sou analista aqui do Vai Pelos Fundos, eu precifico todos esses fundos e, de acordo com essa relação risco-retorno, eu entendo que existe um preço máximo que vale a pena você pagar nesses fiagros, FIINFRAs e fundos imobiliários. Então, joinha, um ponto para o KNCA. O segundo parâmetro aqui que eu vou analisar é o PVP. E esse também muita gente, infelizmente, acaba usando como único parâmetro de decisão e às vezes ele usa junto com o dividend yield. Mas a gente tem um sério problema no PVP. Não é porque o PVP está abaixo de 1 que necessariamente ele está um fundo barato, tá? A gente tem uma máxima dentro do mercado de fundos imobiliários que o preço de mercado ele tende ao VP, ou seja, ele tende a se aproximar, né, com o tempo, enfim, de acordo com ciclos, né, de mercado, isso, aquilo, ele tende a se aproximar do VP. Só que também existe o contrário, tá? Às vezes a gente tende ao VP se aproximar do valor de mercado. Por quê? Como não sei se vocês sabem, né, mas o valor patrimonial ele é a soma ali dos valores patrimoniais, vamos dizer assim, no caso dos fiagros, de cada um daqueles CRAs. Então pode acontecer em algum momento de um CRA estar valendo, sei lá, R$100, mas teve algum problema nele, então por conta desse problema, esse CRA fica valendo menos de R$100, vamos dizer assim, 80. Então o VP daquele CRA ele teria que cair R$20, né, 20% mais ou menos. Na verdade, exatamente 20%, né? E imagine que isso aconteceu com todos os CRAs dentro de um fiagro e ele passa a negociar 0,8. Então, com o tempo, a gente espera que a marcação daqueles CRAs eles tendam a esse 80, né, a 0,8. Então, a gente também tem essa mão contrária. Então, a gente não pode levar, na verdade, nada a gente pode levar como absoluto quando a gente fala que o valor de mercado tende ao VP. Também existe o contrário, né? Na verdade, ele vai tender ao VP, né? Porque o VP tende a vir para baixo. Só que o valor de mercado ele vem antes porque o mercado antecipa essa precificação, né? Essa nova precificação. Bom, olhando o KNCA, ele tem uma coisa interessante, tá? Ele, historicamente, o PVP dele, ele negociou na média, né? Desde que ele surgiu lá em janeiro de 2022, a 1,04 o VP. Ou seja, 4% acima do valor patrimonial. Isso indica que o mercado ele tende a pagar um prêmio pela qualidade do KNCA, na verdade, mais pela qualidade da Quineia. Até a Quineia é uma das maiores gestoras que a gente tem e das mais respeitadas e competentes. Então, por essa questão da competência e qualidade da gestora, o mercado tende a pagar um prêmio, né, vamos dizer assim, sobre o valor patrimonial. Então, por isso ele negociou nessa média. Mas, ultimamente, ele tem orbitado ali mais ou menos em uma vez o valor patrimonial, tá? Aliás, hoje, né, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ele está com desconto de 2%, ele está negociando a 0,98. Isso é uma raridade em relação ao KNCA, tá? Historicamente, aqui no fechamento dos meses, o mínimo que ele negociou foi 0,99. Então, ele está abaixo até da própria mínima, tá? Isso significa que o fundo está com problema, alguma coisa? Não. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, como eu falei no começo, tem muita desconfiança em relação ao agronegócio, tem muita gente falando muita besteira também. Então, são coisas que a gente precisa avaliar. Só que o mercado também ele acaba sendo impactado por essas coisas que as pessoas vão falando. Não vou dizer que é um boato necessariamente, tá? Mas tem muita gente falando coisa que não sabe, tá? Então, tome cuidado com isso. Sempre busque informação de quem está no agronegócio, quem entende das coisas do agronegócio. Aqui a gente não vai pelos fundos, para você ter uma ideia.
dos 3 aqui, que nós somos sócios aqui do Vai Pelos Fundos, 2 moram no interior de São Paulo. Eu sou um deles. Então a gente está muito perto aqui de plantação de cana, plantação de soja, de feijão, de milho, bovinos, suínos, aves. Então tem que mais? Granjas, né? Tem, enfim, que são das aves, né? Das galinhas, isso, aquilo, dos ovos. Então a gente está próximo aqui, a gente vê essa dinâmica aqui do agronegócio, tá? Enfim, voltando aqui, o PVP, então, historicamente do KNCA é 1,04, hoje mais ou menos de 0,8. E a média, como eu falei para vocês, de vários fiagros, na verdade, né, que eles têm algum problema ali, e somada essa desconfiança do mercado do agronegócio, do mercado de fiagros e de crédito agro, hoje a média do mercado é de 0,81. Ou seja, na média, tá um desconto, assim, o pessoal está precificando um problema de 19% ali, né, que vai levar à queda desse mercado de fiagros. E o KNCA ainda está ali próximo de 1, né, pode ter alguma coisinha ou outra ali, mas não tem nenhum problema em vista, algum problema grave, assim, em vista em relação ao KNCA. Na verdade, eu acho que não tem nenhum problema que acenda um sinal amarelo no KNCA, tá? Claro, tem as coisas que a gente tem que acompanhar, tem devedor com waiver, né, lembrando que o waiver não é um problema em si, né? Às vezes ele só descumpriu alguma condição ali, mas é coisa pontual, então ele pode voltar. Mas isso é uma coisa que a gente tem que continuar acompanhando sempre, tá? Então, por conta do KNCA estar negociando próximo de 1 e o mercado inteiro está negociando ali com quase 20% de desconto, o KNCA vai ganhar mais um joinha, ou seja, 2 pontos para ele, tá? O terceiro critério que eu vou analisar aqui é a volatilidade dos rendimentos, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Isso daqui é a tela do Fundos Explorer, tá? Que eu tenho histórico aqui de todos os dividendos desde o primeiro mês aqui, né? De janeiro de 2022, quando ele distribuiu o primeiro rendimento dele, tá? Então você pode ver que no começo aqui ele veio mais ou menos igual, R$1,09, subiu um pouquinho aqui, depois ele desceu, teve essa variação aqui em fevereiro, né? Etc. E daí subiu e agora ele vem mais ou menos estável aqui. Então, assim, a gente pode ver que ele não tem uma volatilidade muito grande, né? Eu sempre falo que no início dos fundos estruturados, né, dos fundos de renda, eles tendem a distribuir um rendimento mais volátil, né? Menos constante, menos previsível. Justamente porque, como ele está lá no início, né, os fundos, os fiagros, né, eles têm que cumprir a regra lá de distribuir 95% do lucro no ano, tá? Não é no semestre, né? O fundo imobiliário é no semestre, mas o fiagro ele é no ano, né? Tem algumas interpretações que falam que ele não tem, na verdade, a obrigação, né? Mas os fundos imobiliários, os fiagros têm distribuído aí o seu 95% no semestre, né? No ano também, para ficar próximo ali da dinâmica dos fundos imobiliários, né? Então, assim, por essa questão aqui que no último ano aqui, pelo menos, ele tem sido um pouquinho mais constante, né? Essas variações aqui são por conta da queda da Selic que vinha caindo, né? Agora ela vai voltar a subir, né? Tá voltando a subir já desde a última decisão do Copom. Só que a gente vê que ele tá mais linear aqui, né? Um pouquinho mais previsível, menos volátil, né? Essas variações normalmente são por conta do número de dias úteis dentro do mês. Então, quando tem menos dias úteis, a gente tem menos CDI, né? Então, o CDI ele rende todo dia útil e mesma dinâmica para os CRAs. Então, por conta disso, essa previsibilidade aqui do KNCA, eu tendo a dar um like para ele também. Eu acho que ele está bastante previsível e a gestão tem feito um bom trabalho para tentar ao máximo linearizar esses rendimentos. O quarto critério, ele é um critério mais... vamos dizer assim, esse é o critério que mais pega, né? Que eu acho que o pessoal, difícil às vezes de conseguir entender, né? Eu gosto de olhar em relação à inadimplência, tá? Inadimplência, não só a inadimplência atual ou passada, mas como o potencial de inadimplência, potencial inadimplência futura, tá? O KNCA não tem nenhum caso de inadimplência dentro dos devedores dele, tá? E até interessante porque ele tinha um devedor, né? Que a gente vai falar mais para frente no próximo critério, que é diversificação. Ele tinha um devedor que, Rio Amambaí, né, que por muito tempo ele foi um dos que mais representou ali dentro da carteira de crédito, né, da carteira de CRAs, né, do KNCA. Mas eles até fizeram um pré-pagamento. A gente tem 2 devedores ali, se eu não estiver enganado, são 2, eles pediram um waiver, né? O que é o waiver, né? Como eu falei para vocês, o waiver não representa um problema. O waiver, basicamente, ele é um quebra-galho, vamos dizer assim, né? O cara teve o acordo lá quando fez o termo de securitização. Nesse termo de securitização falava assim, ó,
você vai ter que cumprir essa, além de pagar, né, obviamente em dia, né, todo mês ali, né, ou enfim, quando foi a maneira que foi acordada, né, o pagamento, ele tem que cumprir alguns indicadores de endividamento, alguns de liquidez, né, o cara tem que ter um caixa, enfim, mas às vezes acontece no agronegócio, enfim, em qualquer outro setor, ele faz um investimento maior em algum período para ele colher mais para frente, né, a gente sempre faz investimento hoje para colher mais dinheiro no futuro, né, e às vezes por conta desse investimento que ele fez em algum momento, um desses indicadores ele fica descasado né, fica fora daquilo que foi acordado no termo de securitização. E aí, quando o normal que está escrito lá no termo de securitização é assim, ó, se você descumprir esses indicadores, a gente decreta o vencimento antecipado da dívida. Ou seja, eu te emprestei para você me pagar parcelado, mas como você descumpriu, o vencimento antecipado é assim, você tem que me pagar tudo de uma vez agora, tá? Não vou mais permitir que pague parcelado. Só que como tem que ser sempre analisado caso a caso, né? As gestões, elas analisam caso a caso. Então acontece muito de ser convocado uma assembleia, né, dos credores, né, desse CRA, e o devedor fala assim, ó, eu descumpri, mas não foi porque eu quis, né? Não foi porque eu tô mal das pernas aqui. É simplesmente porque eu investi mais, né? Então eu descumpri um pouquinho aí desse indicador, mas ele vai voltar ao normal daqui 1 ano, 6 meses, 2 anos, sei lá, né? E aí o gestor ele faz essa análise, né? Se realmente é isso, ele olha e fala, ok, então a gente vai conceder esse waiver, tá? Você descumpriu, mas não tem problema, a gente não vai decretar o vencimento antecipado. Então você pode continuar pagando parceladamente, mas você vai ter que pagar uma multa aqui de leve por ter descumprido isso, que é o que chama no mercado de waiver fee, né? Não é fee de fundo de investimento imobiliário, tá? É FEE, é multa mesmo, né? Em inglês, tarifa, alguma coisa do tipo. Então assim, isso que é a concessão de waiver. No caso do KNCA, a gente tem dois devedores, né? O CRA I9 e o CRA Nativa, que eles pediram esse waiver. E eu não vejo tantos grandes problemas, tá? Em relação a esses dois devedores, não acho que vai ter maiores problemas. Então, por conta disso, pelo KNCA nunca teve, né, nunca ter tido nenhum problema de inadimplência, e a perspectiva é que dificilmente ele vai ter um problema gravíssimo assim de inadimplência, talvez tenha uma coisinha ou outra, eu vou dar um like pro KNCA. Então, a gente tem 4 pontos de 5 aqui pro KNCA. O último critério que eu vou fazer análise aqui, esse é em relação à diversificação, tá? Por que é importante? Uma coisa que eu sempre bato muito, assim, que eu gosto de falar em relação a fundos de crédito, né? Que no caso que é os fundos de papel, né? São fundos de crédito, fundo de papel, fundo de crédito, fundo de recebíveis, fundo de valores, títulos e valores imobiliários, é tudo a mesma coisa. Quando a gente fala de crédito, a gente está emprestando dinheiro para alguém e a gente precisa saber para quem a gente empresta. E se a gente emprestar para para mais pessoas, quanto mais pessoas a gente emprestar, é melhor, porque a possibilidade da gente ter algum problema é menor, tá? Se forem bons pagadores, óbvio, né? Então, no caso do KNCA, a gente tem hoje, dentro dele, a gente tem 35 CRAs, tá? E são de 29 devedores diferentes. Como eu falei para vocês, a Rio Amambaí, né, que era um dos devedores, ela por muito tempo, desde lá do início do fundo, né, foi o primeiro CRA que o fundo investiu, ela representava muito dentro do KNCA. Isso tinha uma concentração, e se desse algum problema, né, nesse devedor, ia afetar bastante, podia afetar bastante os rendimentos, né, o fundo, né, a cotação do KNCA. Mas eles fizeram, né, recentemente, aí em setembro de 2024, eles pré-pagaram essa dívida, ou seja, eles falaram assim, ó, agora a gente tem dinheiro aqui para pagar essa dívida à vista, não vamos mais pagar parcelado. E beleza, foi isso, né? Hoje, como o KNCA está com 29 devedores, então eu acredito que está dentro dos padrões aqui de qualidade, né, de seleção da Kinea, né, para colocar devedor ali para dentro. Eu acredito que eles estão bem diversificados com 29 devedores. Acredito que poderia até ser mais, mas acho que ele tem potencial para aumentar, né? Inclusive esses valores ali, a parte desses valores aí que não é lucro, né, que é o principal que voltou aí da Rio Amambaí, eles vão comprar outros CRAs, então vão diversificar mais. Mas o que chama atenção também é que os dois maiores devedores aqui, que é Tecnomil e Citrosuco, cada um representa ali 8,7%, né, do patrimônio líquido, e depois disso é tudo de 6% para menos ali, diversificação. Então acredito que por ser um fundo novo, né, assim como todos os FIAGROS, eu acho que o KNCA está bem diversificado em relação a devedores, né? Acredito que não vai ter nenhum grande problema. A gente tem aqui, por exemplo, Minerva, né,
que é uma da proteína animal, né? Não vou me lembrar, acho que é dona da Seara, se eu não estiver enganado. A gente tem a BRF, né? BR Foods, né? Que é a fusão da Sadia com a Perdigão. A gente tem alguns outros, a Klabin, né? Que também é um dos devedores, uma das maiores fabricantes de papel e celulose. Temos a Frigol, que ela produz, né? Faz abate de aves, né? É aqui do interior de São Paulo. Então a gente tem vários devedores, Raizen, né? Que é uma das maiores fabricantes aí de açúcar e etanol. Então, assim, eu acho que é difícil, acredito que seja um pouco mais difícil a gente ter algum problema, e se tiver, eles representam muito pouco, que nem eu falei para vocês, né? A gente tem 2 aqui que representam cada um 8,70% do patrimônio líquido, o restante é de 6% para menos, e a tendência que a diversificação do KNCA ele aumente. Então, por conta dessa diversificação, e se a gente comparar com alguns outros fiagros aí bem mais concentrados, a gente tem fiagro que tem 30% em um devedor só, né? Até mais do que isso. Então, por conta dessa diversificação, acredito que o KNCA também merece um joia, um like, e por conta disso ele tem 5 de 5, tá? Bom, isso não quer dizer que o KNCA você deve comprar a cota do KNCA, isso aqui nem é recomendação, tá? Na verdade, recomendação eu só faço para os assinantes do programa Super Renda do Vai Pelos Fundos. Então, no caso do KNCA, a gente só precisa tomar cuidado para pagar o preço certo, tá? Não é porque é um fundo que tem uma boa qualidade, que tem uma boa qualidade de rendimentos, né, de dividendo, essas coisas todas, uma gestão muito boa, mas a gente precisa sempre pagar o preço certo. Não adianta, sim, você ter uma casa excelente, né, que se essa casa excelente vale, sei lá, 500 mil reais, você resolve pagar 800 mil reais, 1 milhão de reais nessa casa, entendeu? Então, você tem que pagar o preço justo para você ter aquele retorno, o risco-retorno adequado. Mas assim, considero o KNCA um bom fundo, acredito que você deveria estudar ele para você entender essa dinâmica dos fiagros. Tem muitas boas informações, a Kinea sempre faz vários vídeos, né, no canal dela no YouTube, e seria até interessante você se inscrever e assistir esses vídeos da gestão, entrevistas com gestores, para você entender bem essa dinâmica. Uma outra coisa que eu gosto é que a gestão também está sempre muito próxima ali dos devedores. Isso faz muita diferença no agronegócio, tá? Você estar próximo dos devedores faz muita diferença em qualquer atividade de crédito, né, de emprestar dinheiro, mas no agronegócio mais ainda. Então é isso, tá, gente? Essa foi a análise dos rendimentos do KNCA. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito, se apareceu aí esse vídeo aí por aí pelo YouTube, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. E se você gostou desse tipo de análise, escreve aqui nos comentários se você gostou, se você não gostou, e coloca aí o código do próximo fundo imobiliário, Fiagro ou Fiinfra, que você gostaria que eu fizesse uma análise desse tipo, beleza? Bom, é isso por hoje, gente. Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.